Aula de hoje, História Se as Coisas Fossem Mães. Olá, crianças! Na aula de hoje eu vou contar uma história para vocês. Hoje eu vou contar uma história que se chama Se as Coisas Fossem Mães, de Silvia Ortoff. E essa história é para homenagear todas as mães e aquelas que fazem o papel da nossa mãe também. Por isso, se ela não estiver aí, chame ela para ouvir a história junto com você. Então vamos chamar? Ô mãe! Ô mãe! E aí, ela chegou? Se ela chegou, vamos para a história. Se a lua fosse mãe, seria mãe das estrelas. O céu seria sua casa, casa das belas estrelas. Se a sereia fosse mãe, seria mãe dos peixinhos. O mar seria seu jardim e os barcos seus caminhos. Se a casa fosse mãe, seria mãe das janelas. Conversaria com a lua sobre as crianças estrelas. Falaria sobre receitas, pastéis de vento, quindins e emprestaria a cozinha para a lua fazer pudins. Se a terra fosse mãe, seria mãe das sementes, pois mãe é tudo que abraça, acha graça e ama a gente. Se a fada fosse mãe, seria mãe da alegria. Toda mãe é um pouco fada, nossa fada seria. Se uma bruxa fosse mãe, seria uma mãe gozada, seria mãe das vassouras, da família vassourada. Se a chaleira fosse mãe, seria mãe da água fervida, faria chá e remédio para as doenças da vida. Se a mesa fosse mãe, seria mãe das cadeiras, sentariam todas comportadas, teriam boas maneiras. Cada mãe é diferente, mãe verdadeira e postiça, mãe vovó e mãe titia, Maria, Filó e Francisca, Gertrudes, Malvina, Alice. Cada mãe é como eu disse. Dona Mãe ralha e beija, erra, acerta, arruma a mesa. Cozinha, escreve, trabalha fora. Ri, esquece, lembra e chora. Traz remédio e sobremesa. Tem até pai que é tipo mãe. Esse então é uma beleza. E fim, essa história termina assim. Eu espero que vocês tenham gostado da história, porque eu gostei bastante. E como a história tinha rimas, deixou a história mais bonita ainda. Agora, a história fala de personagens, de objetos, que se fossem mães, seriam mães de alguma coisa. A lua, por exemplo, seria mãe das estrelas, a bruxa seria a mãe das vassouras, e assim por diante. Agora, eu quero que vocês pensem, se algum objeto, fruta, brinquedo fosse mãe, seria mãe do quê? Então, vocês vão fazer assim. Primeiro, os pais vão pegar uma folha de sulfite, dividir a folha e escrever desse jeito. Na parte de cima, de um lado, escrever se e deixar um espaço. Depois, embaixo, escrever fosse mãe. Na outra metade, escrever seria e deixar um espaço. Depois, vocês vão pensar na resposta de vocês, tá bom? Se o objeto, o brinquedo, a fruta fosse mãe, seria mãe do quê? Então, vou dar um exemplo, tá bom? Se a nuvem, Então, aqui eu vou escrever a nuvem. Aí, eu vou desenhar a nuvem aqui. Fosse mãe, seria mãe da chuva. Então, vou escrever aqui, da chuva. E aqui, eu vou desenhar as gotinhas de chuva. Na hora de escrever, vocês podem pedir ajuda para os pais de vocês,
mas é para vocês escreverem, tá bom? E na hora de desenhar, eu quero que vocês desenhem sozinhos, do jeito de vocês. Tudo bem? Lembrando que a resposta que vocês derem da mãe e do filho tem que ter alguma coisa a ver, tem que ter coerência. Por exemplo, se vocês falarem assim, se o abacaxi fosse mãe, seria mãe do quê? Vocês não poderiam falar que seria do cachorro, por exemplo, porque o cachorro não tem nada a ver com o abacaxi. Agora, se vocês falarem assim, se o sapato fosse mãe, seria mãe do quê? Poderia ser mãe da meia, poderia ser mãe da sola, poderia ser mãe até do chulé, porque tem gente que tem chulé, não é verdade? Então, são coisas que têm a ver com sapato. Depois que vocês fizerem a atividade, tirem uma foto e mandem para mim, que eu quero ver a criatividade de vocês em pensar nas respostas. E por hoje é só. Beijos e até a próxima videoaula.